Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. O Governo e a maioria têm orientado a sua ação política nos últimos tempos por uma opção e por dois mitos. A opção de fazer muita propaganda e fazer oposição à oposição e dois mitos. O mito do compromisso e do diálogo e o mito do oásis em que tudo vai bem no país. Comecemos pela opção. Muita propaganda. Propaganda eleitoral no seu site oficial. Informação enganadora sobre uma justa repartição, uma repartição equitativa dos sacrifícios. Um verdadeiro panfleto propagandístico. O Governo tropeça cada vez mais na sua própria propaganda e confunde cada vez mais o Estado com a sua atividade político-partidária. Quando o Governo faz este tipo de coisas, falta sentido de Estado. Se querem fazer propaganda daquele tipo, devem utilizar os sites dos partidos políticos, do PSD e do CDS, não devem fazer através dos meios do Estado. Ainda por cima, caras e caros colegas, quando estamos perante um caso lamentável em que se procura confundir os portugueses a propósito dessa repartição equitativa de sacrifícios. Os trabalhadores no ativo, os reformados, os pensionistas, basta olharem para o seu recibo em cada mês para perceberem o brutal aumento de impostos de que foram alvo, para perceberem a quebra de rendimento disponível que têm tido por todas as formas e feitios. É preciso ter alguma lata, e eu não gosto de usar essa expressão que muitas vezes os senhores deputados do PSD gostam de dizer ao Partido Socialista quando falamos de alguns temas, mas ocorreu-me ontem ao ver aquele panfleto quando falamos em justa repartição de encargos. Ainda por cima, quando falamos, por exemplo, de exemplos das parcerias público-privadas e da energia. Na energia não baixou o preço para os consumidores, não baixou o preço para as empresas. Há uma enorme pressão fiscal sobre os custos da energia. Nas parcerias público-privadas, há 15 meses que o Governo, começou pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, anuncia renegociações nas parcerias público-privadas que já estavam feitas. A semana passada, só de membros do Governo, identifiquei eu 22 anúncios e nem me dei ao trabalho de estar a elencar aqueles dos nossos colegas deputados que depois reproduzem aquilo que é feito. E o que é que nos disse o Presidente das Estradas de Portugal a semana passada? Que não temos nenhum contrato assinado de renegociações. Não temos conclusões das negociações com todas as concessionárias, não temos envio para o Tribunal de Contas, porque também não temos nenhum contrato que tenha ido a Conselho de Ministros. Mas o Governo tem também procurado fazer oposição à oposição no seu dia-a-dia. Longe vão os tempos em que o Primeiro-Ministro dizia que não falaria do passado e que não se desculparia com esse passado. Vale a verdade, de todas as coisas que incumpriu, esta é certamente a menos gravosa para a vida dos portugueses. Quando nós recordamos as declarações do Primeiro-Ministro sobre as pensões, sobre os subsídios, entre muitos outros exemplos, teremos que concordar que é muito mais grave tudo isso do que as referências ao passado. Mas, naturalmente, que isto significa um padrão e empobrece a democracia. O Governo também tem referido muito, e por isso nós consideramos um mito, a temática do compromisso e do diálogo. Passa o tempo a fazer profissão de fé nesse desejo de dialogar, de procurar compromissos para além de uma legislatura, para fortalecer as posições de Portugal junto de instituições internacionais. São objetivos louváveis, mas que depois não têm adesão à realidade. Até agora, sobre estas matérias, palavras do Governo leva-as o vento. Nós podíamos falar de muitos e muitos exemplos. Do documento de estratégia orçamental, do encerramento de tribunais, da revisão de memorandos de entendimento, mas queria falar aqui de dois exemplos. Fundos comunitários e salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. Já nem vou dizer, como diz Moraes Sarmento, do PSD, que falta alguma legitimidade para estas matérias, mas que são processos que deviam ter outro tipo de envolvimento e não ser feitos desta maneira, lá isso deveriam.
salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, caras e caros deputados. O Governo legislou tarde, legislou mal, sem ouvir os partidos da oposição. Depois, sob várias propostas, emitiu, no dia do debate, um comunicado pelo Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, em que referia que estava o Governo disponível para que a Assembleia da República aperfeiçoasse essa legislação. Reiterou aqui, neste plenário, pela voz do Secretário de Estado Sérgio Monteiro, com o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro ao lado, Carlos Moedas. Reiterou que ia dar indicação à mesa desta Assembleia, à sua Presidência, aos Vice-Presidentes, para que a sua proposta baixasse para discussão na especialidade em sede de comissão. O que é que fez? Exatamente o contrário disso. Portanto, também aqui, num assunto importante e relevante, palavras do Governo levas ao vento. Fundos comunitários, caras e caros colegas. Faltam 2 dias para o Governo enviar para Bruxelas o documento mais importante ao nível da estratégia de investimento e de qualificação. Estamos a falar de 20 mil milhões de euros. As posições do Partido Socialista são claras e conhecidas. Foram transmitidas ao Governo e, a bem da transparência, estão publicadas no site oficial do Partido Socialista desde 13 de agosto de 2013. Porque o PS não falta ao país e não falta a diálogos. O PS desconhece as reações da Comissão Europeia sobre os documentos do Governo relativos aos fundos comunitários e apenas teve conhecimento de uma última versão da proposta do Governo no mesmo dia em que foi enviada para Bruxelas. Nós reiteramos que um documento desta importância estratégica deveria ter sido objeto de um amplo debate público e participado. Só assim poderemos ter uma boa aplicação dos fundos em termos de crescimento, de emprego, de coesão territorial, de reestruturação da economia. Acham que isto são bons processos, nós não achamos e cai muitas vezes assim o mito do compromisso e do diálogo. Concluo, Sr. Presidente, referindo o mito do oásis em que tudo vai bem. Não vai. O Governo pode fazer a festa, deitar os foguetes, apanhar as camas, abrir garrafas de champanhe, falar em milagre económico, mas os portugueses sabem que no seu dia-a-dia têm vários problemas. E nós não venham com a cantilena que o Partido Socialista está zangado ou que não reconhece alguns indicadores. Nós reconhecemos algumas melhorias. Tem que concluir, Sr. Deputado. Concluo, Sr. Presidente, mas nós queremos não esconder nenhum indicador e queremos debruçar-nos sobre todos os indicadores, sobre todos os dados, porque as pessoas estão a sofrer e querem que o Governo governe e se deixe de propaganda e destes mitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.